Vamos começar mais um Se Liga na Educação. Meu nome é professora Rosimeire, estamos no componente curricular Língua Portuguesa. Estou falando com você do 4º ano. Vamos aprender um pouco hoje sobre elementos do HQ. Você estará trabalhando com este tema no PET 2, semana 2. Vamos lá? Na aula, então, de hoje, nós vamos apropriar de algumas habilidades para fazer a leitura desse gênero textual, que é dos gêneros humorísticos e que trazem tanto prazer na leitura. Você, então, vai construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Todas essas habilidades você vai apropriar à medida que nós apresentarmos para você qual o valor que tem dentro da história para produzir esse sentido. Também você vai identificar, vai aprender a inferir informações que estão implícitas nos textos. Não tem nenhum texto simples, um texto que não tenha algo que você tenha que ver mais, que te leve a buscar mais informações nele que não estão tão explícitas para você. Esta habilidade que você vai adquirir. Bom, por que estamos chamando de elementos da HQ? Que são das histórias em quadrinhos. Nós falamos sobre este gênero e agora vamos identificar o que tem nele mais detalhadamente. Esses elementos são os recursos que fazem a história ficar com mais sentido, com os objetivos que ela vai levar você a entender esta história. O hábito de leitura de quadrinhos pode ajudar a preparar o cérebro para apropriar de outras linguagens de natureza complexa, seja em crianças ou adultos. É verdade, apesar de parecer que é uma leitura de lazer e ela precisa de te dar esse prazer, na realidade ela está aguçando em você, aguçando no leitor, a apropriação de outras linguagens, até porque, como nós dissemos em alguma outra aula sobre as histórias em quadrinhos, ela tem uma linguagem cinematográfica. Então, ela passa para todos nós aquela situação de que há um movimento. Então, isso faz com que nós coloquemos no nosso cérebro algumas ações do cérebro que vão fazer e produzir sentido. Os elementos são muito importantes, desses que nós vamos trabalhar agora, esses recursos da história. E para quem não está acostumado com eles, pode ser impossível entender a história. É verdade, às vezes lê a história e fala, não entendi nada. É porque precisa de atribuir, precisa de aguçar alguns sentidos do nosso cérebro para entender. Quais são os elementos, quais os elementos do HQ? Nós vamos começar com quadro ou vinheta. Isso, cada quadrinho da história, a gente define de quadro ou vinheta. Quantas vinhetas tem na história em quadrinhos? Você está falando do quadro, de cada quadro. Eles também, no quadro, é o espaço no qual acontece uma ou mais ações. Veja, por exemplo, nós estamos vendo ações ocorrendo com 3 personagens dessa história em quadrinho. 2 falam, como o Franjinha e o Cebolinha. Eu criei esta geringonça para localizar o Bidu na hora do banho. Beleza! Olha como que vai dando sentido e movimento. E temos o personagem ali com outros elementos em torno dele, fazendo com que você veja uma cena com aparência de movimento. As legendas aparecem frequentemente em forma retangular, no alto da vinheta, e tem a função de delimitar o texto que representa a voz do narrador. Sim, tem narrador também na história em quadrinhos. Ele é muito dispensável, mas às vezes é necessário. Por exemplo, na história em quadrinhos, se pular de um dia para o outro,
se tiver que informar. Enquanto isso, quem faz isso é o narrador. A fala não está no balão. Vamos ver. Vejam, todas as situações ocorrendo e nós temos lá na forma retangular, depois. Vou mostrar a vocês, ó, depois. Peraí. Aqui, ó. Depois. Este é o narrador. Ele está avisando que algo estava acontecendo e depois desse algo, depois acontecendo outra coisa. Então, os movimentos continuam. Você, então, pode ver que aqui também tem mais um retângulo de narrador. É porque na história em quadrinhos também pode ter o narrador observador, aquele que está vendo a história e não está participando dela. E também, se a fala do personagem for muito longa e ele estiver contando algo que já passou também, ele continua a fala. Então, quem está falando é o personagem que acabou de dizer lá em cima, olha, gosto de esportes em geral, mas sou louco por basquete. E ele continua contando para as pessoas. Aí, ele está narrando para as pessoas que estão em volta dele, está narrando para os personagens. E para que a narração dele torne viva para nós leitores, não existe o balão, porque a situação que ele está contando é em outro contexto onde ele estava, e então fica também com a marca de narrador. Aqui nós temos um narrador observador. E aqui nós temos o narrador personagem. Perceberam? Então, tem muitos recursos que nós já conhecemos de outros gêneros que também podem ser encontrados no gênero histórias em quadrinhos, porque ele é muito múltiplo, não é? Agora nós vamos ver o balão. O balão é o local onde ficam as falas dos personagens. Bom, essa é a parte mais tranquila que o leitor iniciante de histórias em quadrinhos reconhece. Normalmente ele é arredondado com um pequeno rabicho, que é uma prolongação do balão. Nessa prolongação vai ser indicada a fala do personagem, nesse caso, para cada personagem, um balão. Bom, mas o balão não só expressa quem está falando, como pode também expressar o humor da pessoa. Por exemplo, se nós vemos esse balão, que é bem diferente desse arredondado, que é uma fala normal, nós agora vemos o balão que tem toda ali uma mudança explosiva. Nós também nos explodimos, nós falamos alto, nós temos emoções. E esses balões estão aqui para expressar a emoção do personagem. Qual será a emoção que esse personagem está passando quando a fala dele ou alguma coisa que ele expressa com a sua oralidade aparece naquele balão, né? Nós sabemos que existe o soluço, existe o grito, existe o susto. Como que ele é representado? Esse é um balão que provavelmente pode usado para esse recurso. Então, assim, nós estamos vendo outros balões que podem expressar o que eu acabo de dizer. Qual que expressa um medo, um susto, uma raiva? Nós temos balão que expressa pensamento, nós temos balão que tem uma fala antes e ela continua, certo? Esses são os balões mais comuns das histórias em quadrinhos. Bom, nós temos também um elemento que chama metáfora visual. E são várias metáforas visuais. É o que é mais utilizado nas histórias em quadrinhos para enriquecer esse movimento. Olha, elas são usadas pelos quadrinistas para transmitir situações da história sem necessitar utilizar o texto, sem precisar de usar o narrador, observador, e muitas vezes sem precisar
da explicação do personagem. Então, vejam bem, nós temos aqui Cebolinha seu! Uau! Que galera maneira! Mas o Cebolinha levou uma tacada do coelhinho, né, do coelho da Mônica, e olha só como que ele está. Como que nós sabemos que o Cebolinha está reagindo com a tirada da Mônica com o seu coelhinho, que já é bem conhecido nosso? Está doendo. Como que mostra que ele está sentindo essa dor? Esses movimentos que são as metáforas visuais. Estrela significa dor, né? E ele está sentindo uma tonteira que está mostrada pelos movimentos que foi levado pelo coelhinho lançado nele, não é isso? Tem outras metáforas visuais também, que nós estamos vendo que são os movimentos das crianças. Elas estão mexendo a cabeça, elas estão olhando para um lado, olhando para o outro. Então, nós temos essas paralelas indicadas em cada movimento deles. Estão vendo? Nós temos aqui, aqui e aqui a metáfora visual de dor. O movimento da Mônica, que daqui a pouco nós vamos falar qual que é esse movimento que também é um dos recursos, certo? Para os outros movimentos, além daquele que eu disse antes, que são as metáforas visuais, nós temos as figuras cinéticas. As figuras cinéticas representam os movimentos dos personagens. Assinalam a trajetória de objetos ou dos personagens. Então, nós estamos vendo aqui o personagem dá um salto para fazer a cesta. Então, esse movimento do salto é representado pela figura cinética, certo? E também nós estamos vendo que ele faz um movimento com a bola. Então, nós temos duas figuras cinéticas demonstradas aqui. A do salto e do movimento da mão com a bola. Como nós vemos, então, vamos ver aqui colocado para nós, os quadrinhos retratam movimentos específicos dos acontecimentos. Mas nem todo acontecimento é possível ser demonstrado. A sequência dos quadrinhos passa para nós que estamos lendo, você que está lendo, como que é o movimento cinematográfico, como eu disse. A gente tem essa noção dessa movimentação, mas algumas são específicas. E, nesse caso, são as figuras cinéticas que vão mostrar esses movimentos específicos. Como, por exemplo, se o personagem está dando um passo, né? Não é possível desenhar cada passo que uma personagem dá. Então, o uso do recurso da figura cinética acaba mostrando esses movimentos como um andar. Bom, as figuras cinéticas também auxiliam na compreensão do movimento que é excluído de um quadro ao outro. Quando alguém, por exemplo, está correndo muito rápido, aparecem vários traços paralelos, como eu disse para vocês, para demonstrar que ele está andando rápido. Então, por exemplo, nós temos nuvenzinhas de fumaça que indicam a velocidade. Nós podemos ver aqui que são nuvenzinhas de fumaça, nesse caso, que tem uma velocidade, isso, e os passos são marcados por riscos paralelos. Agora, vamos ver, então, aqui esta figurinha, este quadrinho. Ele só foi simpático porque ainda não conhece você, Mônica. Olha ele virando o rosto, marcado pelo... Vamos marcar aqui deixa eu mostrar para vocês a marca desse sinal, tá? Que é mostrando que ele movimentou a cabeça. Outro sinal. Quero dizer, Gloop, está tremendo. Outro sinal. Os passos marcados por esse personagem. Os movimentos de fumaça, porque esse movimento está bem rápido. Então, ele está marcado com movimentos de fumaça, ok? Muito bem. E agora vamos falar das onomatopeias. Elas são o recheio
das histórias em quadrinhos, porque com elas é que a história em quadrinhos pode representar muita coisa que não é falada mesmo com os balões. Vejam, a Mônica está ouvindo um barulho e ela então já sabe que a aula acabou. Olha o barulho. Trim! Representa o som dos objetos e indicam para o leitor o som das coisas. A onomatopeia vai mostrar o som de todas as coisas que não são possíveis de demonstrar, a não ser por alguns recursos onomatopeicos. Por exemplo, durante muito tempo até, no Brasil, como as histórias em quadrinhos têm uma tradição americana, nós usávamos aqui, nas nossas primeiras histórias em quadrinhos produzidas, alguns recursos onomatopeicos norte-americanos, como, por exemplo, crash, splash, boom, mas hoje nós já conseguimos tratar isso com movimentos nacionais, da nossa língua. Aqui nós temos esse recurso, que é das onomatopeias americanas, que nós já usamos muito nas histórias no Brasil. Agora não. Agora nós usamos esses, certo? Então aqui nós temos até um desafio. O que será, em quais personagens, por exemplo, podem ser colocados estes balões? Será que eles são familiares para vocês? Vamos ver então. Olha, nós estamos aqui com o personagem, a imagem, a expressão dele, olha a expressão a expressão da garotinha e desse garoto. Quais serão as imagens que estarão próximos deles? Vamos ver. Nós temos aqui então um xingamento, um de dormir, um de susto e um demonstrando perigo. Então, com certeza, nós temos aqui o do sono, vai ficar com quem está dormindo, o do xingamento, para esse menino que está com uma cara bem brava, o do susto vai ficar com esse assustado e o do fogo, o do incêndio vai ficar com esse perigo com a menina está passando, certo? Vamos ver agora um outro desafio. Os balões abaixo pertencem a quais quadrinhos? Nós temos um saindo bolinhas, nós temos um pontilhado, um bem apavorado e um de fala. Vamos lá? Qual será o balão desse aqui? Esta viagem vai ser longa. Oi, peraí. Cascão, olha só o que eu consegui. Olha, o balão do Cebolinha é o de falar baixinho, é o pontilhado. Vamos ver esse, o que será que a mãe do Cascão está falando para ele? Será que ela está falando, pensando ou gritando? Ah, será que agora vai? Será que ele vai lavar as mãos? Ela está pensando. Olha o balão de pensamento. E esse, com essa turma toda alegre, o que será? É o balão de grito. Sim! E agora, qual será o balão do Cebolinha? É o balão de fala, ok? Esse é o nosso desafio. Tudo isso foi o que vocês aprenderam hoje. O sentido das histórias, aprenderam também os recursos gráficos, aprenderam que tem que ativar os sentidos, que as HQs, além de apresentar muita complexidade, é uma produção de arte, certo? Bom, na próxima aula nós vamos tratar de outros tipos de texto, de um gênero que vem em prosa. Nós vamos constituir a habilidade do que faz a trama das histórias, que é a descrição e a narração, que faz sentido nos textos. Aguardo vocês e até lá!